É uma característica britânica buscar o acordo. E em 1933, a Grã-Bretanha anunciou a nova política. A imigração judaica ficaria restrita a 5.500 pessoas por mês. E todos os imigrantes ilegais seriam deduzidos do total legal. Os novos números britânicos estavam naturalmente sendo influenciados a seu favor. A imigração sionista estava minguando. No início dos anos 30, parecia que todos os judeus que queriam ir para a Palestina já tinham ido. Os britânicos esperavam ter uma fórmula para a estabilidade. Mas mesmo os melhores planos podem ser aperfeiçoados. Em 1933, os nazistas de Hitler tomaram o poder na Alemanha, liberando uma enxurrada de refugiados judeus alemães que procuraram asilo. Neste ano, a população judaica da Palestina subiu de 20% para 30%, a maior parte de imigrantes ilegais. Em 1936, os britânicos pegaram judeus contrabandeando armas para a Palestina e os árabes se levantaram em rebelião. Já se falava na época da Jihad, a Guerra Santa. A luta irrompeu pela Palestina, liderada por árabes muçulmanos fanáticos, como os acertadamente chamados autossacrifícios, que atacavam diretamente os colonizadores sionistas. As imagens mostram soldados britânicos na Palestina revistando árabes e protegendo a população judaica. Em cenas que lembram as de hoje, mas com os soldados israelenses substituídos por soldados britânicos, os árabes palestinos foram revistados e interrogados nas mesmas ruas. A Palestina era uma minúscula parte do império, mas veio para devorar os recursos britânicos. 20.000 soldados britânicos ocuparam um país com uma população de pouco menos de 1.250.000 pessoas. Os britânicos mandaram uma outra comissão, a Comissão Peel, para buscar uma solução intermediária. A primeira tarefa dos comissionários foi persuadir os árabes antes mesmo de iniciar as conversações. As tentativas de manter um acordo entre os árabes e judeus palestinos em 1938 encontraram a mesma inflexibilidade de hoje. Perguntado se uma Palestina independente aceitaria os 400.000 judeus já residentes, a resposta do grande mufti foi um simples não. A Comissão Peel propôs dividir a Palestina em estados árabes e judeus, com a Grã-Bretanha mantendo o controle de posições estratégicas, como portos e algumas grandes cidades e os locais sagrados. A ideia foi rejeitada totalmente pelos árabes, mas entusiasticamente aceita pelos sionistas. Os britânicos responderam tipicamente realizando uma outra averiguação, com a Comissão Woodhead, para pensar no lado prático de dividir uma terra tão pequena. É sempre surpreendente perceber que o território da Palestina na época e o de Israel hoje, que era e é tão violentamente disputado, não é maior do que o país de Gales e é menor do que qualquer um dos grandes lagos da América do Norte. Os imigrantes sionistas da Palestina eram modernos, sem interesse em seguir a sociedade tradicional existente no Oriente Médio. Havia, como hoje, uma política agressiva de assentamento judeu. Áreas remotas foram colonizadas e fortificadas pelos sionistas. Os militantes sionistas responderam e provocaram a violência árabe, tomando a lei em suas próprias mãos e minando o governo britânico. A partição já estava acontecendo através da violenta limpeza étnica de cidades judaicas e árabes. Os judeus, apavorados com a violência árabe, fugiram sob a proteção do exército britânico, passando por árabes temerosos vindos do outro lado. Os próprios britânicos foram bombardeados e atacados pelas táticas de assassinato de guerrilha que eles haviam ensinado aos árabes na Primeira Guerra Mundial. Os britânicos, por sua vez, desenvolveram novas táticas próprias para lidar com o terrorismo. A Real Força Aérea Britânica bombardeou áreas rebeldes. O exército britânico fez operações de busca e destruição. Veículos blindados patrulharam as ruas da cidade e as estradas do campo. Os britânicos enfrentaram emboscadas, armadilhas e atiradores de elite. As populações inimigas e civis se fundiram, resultando em constantes checagens de identidade, revistas e interrogatórios. Na época como agora, o transporte público era um alvo regular. Em táticas familiares na Israel moderna, a Grã-Bretanha deportou líderes rebeldes e expulsou fisicamente comunidades inteiras que abrigavam terroristas, demolindo cidades como punição. Os inimigos da Grã-Bretanha apoiavam os árabes.
O grande Mufti fugiu da Palestina antes da sua prisão por contato com a Alemanha nazista. Nos anos 20, os sionistas tinham formado a Haganah, uma organização de autodefesa que cooperava com os britânicos. Em 1937, os militantes judeus formaram a Irgun, uma organização extremista que atacava os árabes e os britânicos. A Grã-Bretanha simplesmente não conseguiu criar uma Palestina estável e pacífica. A menor restrição de imigração ultrajava os sionistas. Qualquer imigração ultrajava os árabes. 2 anos antes de 1939, os árabes assassinaram 500 judeus e 150 britânicos. 3.000 árabes morreram, 1.000 nas mãos de outros árabes, por ligação com o sionismo e os britânicos. Em 1938, o secretário britânico, o ministro responsável pela Palestina, foi ver o território pessoalmente. A atenção britânica estava se voltando para preocupações maiores. A política na Palestina era agora vista à luz da guerra mundial que se avizinhava. A Grã-Bretanha queria o apoio árabe, sabendo que o Oriente Médio seria crucial. O canal de Suez no Egito seria um elo vital para os recursos do amplo Império Britânico e em qualquer guerra ocidental contra o Japão. O Iraque e o Irã eram importantes pelo petróleo. Já a Itália e a Alemanha estavam apoiando e armando os árabes. O exilado grande Mufti estava baseado em Berlim, de onde transmitia propaganda anti-britânica. Os árabes tinham que ser trazidos para o lado britânico. Os judeus não eram mais significantes. Quando a comissão Woodhead se pronunciou, argumentou que 2 estados minúsculos jamais dariam certo e endureceu a sua linha pró-árabe, recomendando um fim total à imigração sionista. Em 1939, a Grã-Bretanha convocou uma conferência em Londres. Nenhum delegado árabe sequer falou com algum sionista. O líder árabe palestino moderado, Farik Nashashibi, que apoiava o acordo, recusou-se a comparecer. Nashashibi seria assassinado após uma sentença de morte dada pelo grande Mufti. Em maio de 1939, a Grã-Bretanha anunciou uma nova política, abandonando a partição. Ela sugeria que judeus e árabes dividissem o poder em uma Palestina independente. A Grã-Bretanha decretou que a imigração sionista seria restrita a apenas 75.000 até 1945, depois do que todos os palestinos, judeus e árabes votariam para decidir o futuro. Os britânicos conheciam a aritmética da população palestina e sabiam que a votação seria a favor dos árabes, acabando para sempre com toda a esperança de um Estado judeu e com as brigas. A Grã-Bretanha argumentou que a Declaração Balfour jamais prometera um Estado judeu. Em linguagem que leva a marca de advogados, a Grã-Bretanha defendeu um lar para a nação judaica, usando nação para significar uma raça de pessoas. Não quis dizer uma nação-estado judaica. A política deu certo para aplacar os árabes e acabar com sua revolta. Em 1939, a guerra estava a caminho. E a agência judaica liderada por David Ben-Gurion sabia que a vitória nazista seria desastrosa. Judeus e árabes deixaram de lado as discussões com a Grã-Bretanha para enfrentar os nazistas. O Oriente Médio virou um grande campo de batalha. E a vitória britânica nos desertos do leste do Egito foi um momento decisivo na guerra.